Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta, criei esse canal para a gente falar mais sobre casas de repouso, né? Tentar desmistificar um pouco essa área, quebrar um pouco de preconceito, de uma área ainda tão pouco falada, né? Esse canal ele é voltado para quem já tem casa de repouso, mas tem muitas dúvidas, para quem quer entrar nessa área, mas não faz ideia, né, de como funciona nem por onde começa, e para quem tem curiosidade mesmo, né, de saber como é que funcionam aí o mundo, né, dos residenciais geriátricos. Então, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe e comenta com pessoas que esse conteúdo possa interessar. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre graus de dependência, tá? Então, o que é grau de dependência? Esse é um termo que a gente utiliza muito dentro das instituições. Ah, o idoso tal tá no grau tal de dependência. Ah, o seu João tá no grau 3 de dependência. O que é o grau de dependência? E por que existe, né, o grau de dependência? Bom, dentro de uma instituição, a gente precisa saber quais são as condições do idoso, de saúde, tanto física quanto parte mental, neurológica. E com relação à sua situação, é então determinado em qual grau de dependência ele está. E por que precisa ser avaliado esse grau de dependência? Por vários motivos, mas dentro da instituição, principalmente, para a gente saber quantos cuidadores a casa vai ter que ter para atender aquele número de idosos de acordo com o seu grau de dependência, tá? Então, assim, o grau 1 de dependência é aquele grau onde o idoso tem total autonomia ainda, tá? Principalmente lucidez totalmente preservada. Então, assim, ele é totalmente lúcido, ele sabe onde ele está, sabe tudo que está acontecendo, toma ainda todas as suas decisões, tá? Então, esse é o grau 1. Normalmente, também pode entrar no grau 1 o idoso que requer auxílio para alguma coisa. Por exemplo, ou ele faz uso de bengala, ou ele faz uso de um andador, mas a sua autonomia está preservada e a sua lucidez, tá? O grau 2 é aquele idoso que já requer auxílio no seu dia a dia para até três atividades, digamos assim. Então, por exemplo, para o banho, para se vestir, ao banheiro, alguma coisa nesse sentido, mas a sua parte cognitiva está preservada ou, se não estiver totalmente lúcido, está medicado e sob controle. Isso quer dizer que ele ainda interage, que ele tem consciência, que ele reconhece, está naquele nível inicial, digamos assim, de demência ou de alguma coisa nesse sentido, tá? De um Alzheimer, enfim, tá bom? O grau 3 é aquele idoso que precisa de auxílio para todas as atividades do dia. Então, é para absolutamente tudo. Ele é totalmente dependente de um cuidador. Então, se o cuidador não for levar comida para ele, não vai comer, não vai pedir. Se não der água, não vai beber água. Se não levar ao banheiro, não vai ser trocado, né? Se não derem banho, não vai tomar banho. Então, é isso. É essa dependência total, tá? E o grau 3, principalmente, além de toda essa dependência, a parte cognitiva. A parte cognitiva já está bem avançada, uma demência, um Alzheimer ou um Parkinson, que também pode causar demência, né? Essa parte neurológica. Então, o idoso já está nesse nível mais avançado. Então, assim, é aquele idoso que praticamente já não reconhece o seu familiar, né? É aquele idoso que não consegue mais conversar, ou se fala, falam palavras aí desconexas, né? Que não tem você pergunta uma coisa, responde outra, não consegue ter essa interação verdadeira, assim, não tem mais a compreensão. Não sabe o tempo, não sabe o espaço, não sabe onde está, já não tem mais essa consciência, tá? Então, esse seria o idoso grau 3, certo? E aí, o que acontece é que o médico vai fazer essa determinação. É o médico quem faz, se o idoso está no grau 1, no grau 2 ou no grau 3, tá? E aí, você vai saber quantos idosos você tem no grau 1, quantos no grau 2, quantos no grau 3. Tem algumas casas que optam em não atender grau 3 e não há problema algum, tá? Na verdade, as instituições, elas não são obrigadas a receber nenhum morador. Caso você não queira, caso ache que é muito difícil, tá com um comportamento complicado e tal, não é obrigado a ficar com nenhum idoso. Mas você tem que entender que normalmente o idoso que entra na instituição entra grau 1 ou grau 2, né?
mas evoluem ao longo dos anos, porque a gente sabe que as doenças no idoso, elas progridem, né? Então, assim, a tendência é que ao longo dos anos, que os anos forem passando, esse idoso que tá com você vai ficando mais dependente, né? E pode desenvolver também essa parte demencial, aí pode ter desenvolver uma demência ou um Alzheimer, né? Então, você precisa saber que muito possivelmente aquele idoso que está com você hoje, se ficar alguns anos com você, vai muito provavelmente evoluir para um grau 3, tá? Então, você precisa pensar nisso aí. E o que acontece é que depois que você tem, conforme você for tendo esses graus definidos, você consegue definir quantos cuidadores você vai ter na tua instituição, tá? Porque existe uma regrinha, né? E ela está lá na nossa RDC, que é a legislação que rege as instituições de longa permanência, que é a RDC 502. Nessa RDC tá falando, ela é a última, né, atualizada, ela tá falando o número de idosos de acordo com o número, né, que vai determinar o número de cuidadores, de acordo lá com o grau de dependência. Então, o que a gente sabe é um cuidador para cada 20 idosos grau 1. Então, você pode ter um cuidador para atender 20 idosos grau 1, mas grau 1 de verdade, tá? Um cuidador para cada 10 idosos grau 2, da forma como eu relatei que é o grau 2. E um cuidador para cada 6 idosos grau 3. E aí, como é que você faz essa contagem? Porque, assim, normalmente dá meio quebrado isso, né? Vai dar um funcionário e meio, vai dar meio funcionário aqui. Mas, assim, não é uma conta que vai chegar a ser exata e nem é cobrado para que seja, porque tem momentos que não tem, é que essa conta não vai bater, né? Mas você vai se basear nisso para saber quantos cuidadores você vai ter na tua instituição, ou técnico de enfermagem, enfim, a equipe que você definir para trabalhar com você. Então, você vai ter que fazer essa contagem de quantos idosos você tem na casa, separar por grau e fazer essa conta mais ou menos aí para saber quantos cuidadores você vai precisar ter dentro da tua casa de repouso, tá bom? Isso é cobrado, né? Então, assim, normalmente as vigilâncias, no momento das suas vistorias aí, elas observam isso, elas sabem quantos idosos você tem, elas pedem normalmente registros para saber qual é o grau desses idosos, em que grau esses idosos estão, e aí conseguem também, através de escalas que pedem, às vezes, para as instituições, saber quantos cuidadores você está no total e faz essa continha aí. E aí, se estiver faltando muito, vai te cobrar que você contrate mais profissionais para atender, tá? Essa questão de grau de dependência, você não vai ter sempre o mesmo número de idoso com o mesmo número de grau, né? Então, isso vai oscilando ao longo do tempo. E aí, você tem que tentar manter isso mais ou menos em ordem sempre, porque assim, às vezes você tem em algum momento mais idosos grau 1, de repente isso muda, os idosos saem, ou alguns acabam falecendo, e aí os idosos que vão entrando são só grau 3, aí de repente muda de novo, acaba só entrando grau 2. Então isso tudo, ele não é linear, né? Isso vai mudando ao longo dos anos, dos tempos, de acordo com quem entra e quem sai e quem entra na instituição depois. Só que é algo que você sempre tem que estar atento e sempre fazer essa contagem, para que quando você... Primeiro, para você realmente oferecer um serviço de qualidade, um atendimento de qualidade, que todos os idosos consigam ser atendidos de forma correta e satisfatória, né, que é o mínimo. E para que quando você tenha uma fiscalização, você não tenha problema, né? Porque aí você não vai estar com o número errado de funcionários e ter que sair correndo, contratar gente, ou até mesmo ter algum problema mais sério com os órgãos aí que fiscalizam. Então, é sempre importante você estar, ao longo de tempos em tempos aí, fazendo essa contagem e ajustando o que precisar ajustar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Se você não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal, comenta comigo o que você tá achando, compartilha com quem esse assunto possa interessar. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!